Boa tarde, amigos. Hoje, 5 de novembro, segunda-feira, estamos iniciando o programa Todos pela Amazônia, aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, diretamente dos estúdios da Rádio Baré Ondas Tropicais. Conforme anunciado, nós estamos aqui recebendo hoje, pela primeira vez depois de eleito, o deputado federal pelo estado do Amazonas, o doutor Pablo Oliva, delegado da Polícia Federal, que irá assumir no início de fevereiro como deputado federal aqui pelo estado. Será um dos 8 deputados que comporão a bancada na Câmara dos Deputados em Brasília. Para me ajudar nessa entrevista, eu convidei, está aqui comigo meu parceiro Calbi Cerquinho, jornalista, articulista, colunista, ista do Jornal do Comércio, que sempre está aqui me dando esse apoio quando recebemos aqui os nossos convidados. Boa tarde, Calbi, seja bem-vindo. Boa tarde, deputado. Agora vou chamá-lo de deputado. Já lhe chamei de pré-candidato, de candidato e agora, parabéns. Muito obrigado, amigo Oswaldo. Prazer ter o meu. Parabéns, seja bem-vindo. Né? Deputado, já caiu a ficha, tudo certo? Já, tá tudo bem, Tudo bem? Já falamos já em vez de propostas e projetos, agora em compromisso. Então tá bom. O senhor passou a semana passada toda lá em Brasília. Eu sei que a sua missão lá não foi só fazendo a parte burocrática aí da sua entidade, que é a Polícia Federal. O senhor se encontrou lá com seus pares, com os demais delegados que foram eleitos. E eu queria que o senhor fizesse para nós aqui, então, um resumo dessa sua viagem e o Novo Brasil que começa no dia 1º de janeiro, o que pode esperar dessa nova bancada e do seu presidente, que é o Jair Bolsonaro. Antes de mais nada, mandar um abraço para todo mundo que assiste aqui o programa. O Amazonas Play é muito prestigiado por todo mundo. Muito obrigado. E é interessante a gente dar essa reverência aqui a você que sempre abre esse espaço para os políticos, tanto novos quanto antigos. A reunião lá em Brasília, a importância dela principal é a estruturação do partido. O partido que era o PSL, que tinha apenas um deputado federal, passou a ter 52, então é a segunda maior bancada que ainda está em construção, acredito que ela deve aumentar ainda até o final do ano por conta dos partidos que não atingiram a cláusula de barreira. Vai haver uma migração ainda de alguns parlamentares, provavelmente ao partido presente e alguns outros partidos também. A bancada deve ficar mais robusta ainda até o final do ano e início do mandato, que só se inicia em 1º de fevereiro. A ideia é alinhar as demandas. Nós temos a construção de muita coisa para ser feita dentro do Planalto e dentro do Congresso Nacional, e principalmente verificar a participação do governo federal nos estados. É importante que os parlamentares federais eles possam ocupar as comissões, ocupar os espaços que existem em Brasília, mas sem esquecer suas bases e importâncias que existem em cada estado, e lá fui como defensor do Amazonas brigar pela nossa terra. Ok. Calbi Cerquinho. Deputado, uma das grandes características da política amazonense sempre foi com relação à bancada federal. Em alguns momentos foi uma desunião. Um puxa para cá, outro puxa para lá, e as coisas às vezes não funcionavam da maneira que todo mundo gostaria que funcionasse, por falta dessa união. Será que a bancada que foi eleita agora para um novo Brasil, para um novo momento, você acredita que é fundamental, acima de tudo, essa união entre a bancada, né? Os deputados federais, junto com os senadores pelo Amazonas, e também não só do Amazonas, mas também da nossa região? Com certeza, Calbi. Inclusive, eu cheguei a falar com outros deputados de Roraima, de Rondônia, outros colegas da região norte, não só para fortalecer a bancada do Amazonas, mas para garantir que os interesses do norte, que é tão esquecido muitas vezes pelas autoridades, que sejam respeitados e defendidos. Essa questão de que a bancada que ela não se entende é por conta de que muitos dos parlamentares, até alguns que já saíram, eles levavam a ferro e fogo o seu interesse pessoal primeiro, em detrimento do interesse do estado do Amazonas. Como temos vários deputados novatos e muita gente que está procurando mostrar serviço, acredito que agora a nossa unidade, digo mais do que união, mas a nossa unidade de desígnios, de objetivos, seja agora
a tônica do mandato de todo mundo. Até porque eu só tenho uma questão que precisa da união, não só do Amazonas, mas de outros estados, que é uma questão da BR-319, por exemplo, né? É uma demanda de interesse nacional, acho que mais do que se falar em 319 para o Amazonas, ela é importante para o Brasil e para o mundo. Deputado, eu acabo de ver aqui a Casa Civil lá da Presidência da República está fazendo publicar em edição extraordinária o Diário Oficial da União, onde já estão lá 27 nomes indicados para fazer parte da equipe de transição de Jair Bolsonaro, sendo que 22 são da equipe de Jair e 5 indicados pelo presidente Michel Temer. Nessa andança que o senhor teve lá em Brasília, houve oportunidade já de conversar alguma coisa relativa aqui para o Amazonas, sobre Zona Franca de Manaus, sobre essas coisas que sempre estão sob ameaça, porque o senhor sabe que a semana passada, aqui no Amazonas, principalmente a classe empresarial, de uma certa forma, se mostrou muito preocupada com essa criação do superministério, que é a aglutinação do Ministério da Indústria e Comércio com o Planejamento e Fazenda, quando a Zona Franca ela tem garantia constitucional, mas às vezes, por estar num superministério, as demandas locais, de repente, não podem ser inseridas naquilo que o ministro Paulo Guedes pretende fazer com a economia brasileira. Na verdade, o que eu verifiquei aí, eu vi um certo terror criado por alguns parlamentares pela criação desse dito superministério, que na verdade ainda vou reafirmar o que eu falei em outros meios de comunicação. A ideia de superministério é bem típica de criação midiática que tem que dizer alguma coisa nova. O Jair Bolsonaro não pretende criar superministérios, ele pretende enxugar a máquina administrativa. Então, para enxugar a máquina administrativa, ele tem que fundir pastas, ele tem que unir pastas. Então, a ideia não é empoderar com mais força ministros, mas sim diminuir o peso da máquina pública. Só existe uma maneira de fazer isso: cortando gastos, cortando estrutura e unificando a estrutura que existe hoje. O Ministério vai além de indústria e comércio, planejamento e economia. Então, o Ministério ele une 3 pastas que já eram interligadas naturalmente pelos seus interesses, e essa união das pastas era primeiro para diminuir o peso do Estado. Segundo, que não há nenhum instante, nenhum risco à Zona Franca identificado. A união das pastas é para maximizar o trabalho, para simplificar a demanda. Paulo Guedes é um liberal? É um liberal. Mas tem ciência da importância da Zona Franca de Manaus. Já foi alertado pelo próprio presidente Bolsonaro de que a Zona Franca será permanecida, será mantida e, nas palavras do presidente Bolsonaro, será reoxigenada. Em outras palavras, ele vai, além de mantê-la, buscar incentivos, buscar meios de que ela seja modificada, seja reestruturada. Deputado, outra questão que também envolve a questão federal é a questão das fronteiras, tráfico de drogas, a segurança de modo geral. Como é que o senhor está pensando em atuar junto à bancada federal, junto ao presidente Bolsonaro, para tentar proteger cada vez mais as nossas fronteiras, ou impedir que entre tantas drogas, armas? É um desafio, é um desafio que é único. Até numa entrevista anterior que eu tive aqui com meu amigo Oswaldo, eu falei que a gente tem uma fronteira com 10 países, o Brasil faz fronteira com 10 países, cada um tem uma cultura, tem um ambiente diferente, tem um povo diferente, que é o nosso vizinho, cada um deles tem um lugar de viver. Nós temos selvas diferentes, depois é cerrado, depois é deserto, depois passa a ser frio, depois é calor. Quer dizer, defender a fronteira do Brasil é um desafio difícil mesmo, de uma grandeza enorme. Nós temos, só por ponto de comparação, a fronteira dos Estados Unidos era 4 vezes menor do que a nossa. Lá tem 20 polícias federais e uma só para a fronteira, e eles não conseguem impedir a entrada de drogas e armas, nem tampouco de imigrantes ilegais. Com um único país, que é deserta a fronteira. E nós temos selva, temos dificuldades naturais, Temos água, temos do lado de lá vários países produtores de droga do mundo. Quer dizer, o nosso desafio é infinitamente maior. Então o nosso trabalho tem que ser maior também. A nossa busca por defender nossas fronteiras é plataforma daqui do nosso estado. A gente sabe que a droga que vem de lá acaba chegando nos pequenos municípios do nosso estado do Amazonas, acaba chegando na cidade de Manaus, acaba no final das contas parando na porta dos colégios da nossa criança. A gente tem que brigar por isso. Existem, por exemplo, alguns órgãos federais, inclusive, que trabalham nesse tipo de problema. Por exemplo, haverá de seu interesse também o próprio conhecimento do CIVAN, do CIPAN,
do próprio projeto Calha Norte, né? Tem a Amazônia Conectada, são projetos que pretendem realmente... Todos os projetos que você citou aí, Cobi, são militares. E realmente todos eles são muito bons de ser aplicados como estrutura de segurança pública. Porque até hoje eles só são aplicados como defesa, o que é um conceito diferente. É um conceito onde você trabalha a soberania do Brasil para o perigo dele um dia ser atacado por outra nação estrangeira, que é uma coisa que a gente não vive. Eu tenho dito desde quando estava na campanha, quero fazer a implementação das Forças Armadas na segurança pública. Para isso, muito do que pode ser feito através de decreto presidencial. Não precisa nem de lei. Decreto autorizando as Forças Armadas a atuar em regiões de fronteira de uma maneira mais ampla e com poder de polícia. O deputado, o senhor tocou justamente num assunto que é muito inerente aqui a esses problemas aqui da nossa região, por toda essa peculiaridade, essa dificuldade que nós temos aqui. O Jair Bolsonaro ele trouxe para o seu ministério o juiz Sérgio Moro. E isso, obviamente, nós, brasileiros de bem, só temos que aplaudir. Ao mesmo tempo, a oposição, como não poderia deixar de ser, já está tratando a nomeação de Sérgio Moro como um causuísmo, que ele prendeu Lula por Lula não ser presidente e, ao mesmo tempo, ele hoje já se tornou um político. O senhor é advogado, o senhor é delegado, acima de tudo, e é um cidadão brasileiro. Até quando vai acontecer essa chiação, as pessoas não entenderem que lugar de criminoso é na cadeia? Eu não sei, querem colocar essa situação na conta do Sérgio Moro. O Sérgio Moro investigou PT, PSDB, PMDB, não há bandeira específica à investigação, PP, PR, todos esses partidos e muitos desses políticos que eram vinculados a esses partidos, seja de direita, seja de esquerda, são objetos de condenação da 13ª Vara de Curitiba, onde o Sérgio Moro era titular. E referendada em segunda instância. Referendado em segunda instância. Alguns casos, como o do presidente Lula, ele foi julgado em 5 instâncias diferentes. 5. Tem vários processos lá, mais de 200 recursos já foram apertados pela defesa, e ele continua detido, porque deve estar lá mesmo. Acho que quem é condenado pela justiça tem que estar preso, é o lugar de quem é condenado. Se um dia ele deixar de ser condenado, que essa situação jurídica dele mude. Mas quem é o lugar de condenado é na cadeia. E não tem nada a ver isso com a nomeação do Sérgio Moro. Ele é uma pessoa espetacular, o conheço pessoalmente, tive a oportunidade de participar já de ações com ele, e ele é acima de qualquer suspeita. Uma pessoa não só íntegra enquanto profissional, mas principalmente como cidadão. Inclusive, o Cerquinho, amanhã o Sérgio Moro vai dar uma entrevista coletiva até para rebater tudo isso aí que está sendo falado pelas pessoas e se posicionar como ministro, então, da Justiça e da Segurança Pública. O senhor chega a Brasília também, deputado, com algumas pautas bombas, por exemplo, reforma trabalhista. O senhor chega, por exemplo, na questão do aumento do salário dos ministros. Como é que o senhor está pensando em tratar tudo isso? Previdência, né? Que deve, a reforma da talvez Previdência. venha, já tem noção de como é que vai atuar nesse aspecto, nesse campo lá em Brasília? A gente tem que verificar que tipo de reforma de Previdência vai ser feita, que tipo de reforma trabalhista vai ser feita. A reforma da Previdência, como estava anteriormente, era totalmente contrário. Ela tentava transferir para cima do consumidor o problema que a administração da Previdência não fez até o dia de hoje. Então o contribuinte estava pagando a conta pela ineficiência do Estado. Provavelmente esse ano já não deve ser mais votado. Eu não sei. Para ela ser votada, esse ano tem que acabar o decreto interventor do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional tem que solucionar as situações que ficarem pendentes em relação ao decreto interventor. Não sei se haverá tempo hábil, nem tampouco vontade política. Claro. Mas que está se falando muito que vão votar ainda esse ano, estão falando. Eu espero que se discuta mais, que se coloque a sociedade mais próxima do problema e que realmente o novo Congresso Nacional tome rédea desse assunto e resolva a Previdência para que ela não vire um problema para o futuro. O que o senhor acha do aumento dos ministros, lá, do teto dos ministros do Supremo, já pedindo? É uma proposta que é apresentada pelo próprio ministro, até pela questão da propositura, ser um ato da presidência do Supremo. Ela apresentou antes, né? E está sendo discutido pela Casa e com certeza vai ser objeto de discussão por todas as bancadas. Assim como o parlamentar isolado, é até difícil dizer qual o valor que isso vale para o Brasil. Que a gente sabe que um aumento no ministro Supremo gera um aumento em cascata em todo o funcionalismo público. Seu posicionamento qual seria hoje? Por enquanto, hoje a gente tem que pensar em como aumentar. Não sei se é momento de aumentar, não. Na verdade, o nosso país está vendo ainda uma crise.
Essa crise é uma crise que a gente espera que já nessa virada do presidente Bolsonaro mude, porque era uma crise principalmente de valores, né? Claro. E agora com gente valorosa no poder, a gente entende que a economia se estabilize, a renda volte a girar e a gente tenha um país melhor. Deputado, hoje o Jornal do Comércio, na sua página 8, no caderno de política, traz uma matéria aqui interessante e uma matéria até que chama a atenção. União de siglas da esquerda exclui o PT. Tendo à frente o senador eleito Cid Gomes, ele, juntamente com Randolph lá do Amapá, eles querem formar uma bancada de oposição com Rede, PDT, PSB, PPS, PSB. O senhor vai ter que se acostumar, inclusive, agora a falar de um pouco de política, né? Porque o senhor se tornou um político, né? O senhor verdade. tratava de outros assuntos, né? Era voltado muito para a policial, segurança, prende aqui, Prende reclama lá, ali tal. porque soltaram. Agora o senhor vai ter que falar um pouquinho dessa coisa aqui. O que o senhor acha disso? O senhor sentiu nesses dias que o senhor esteve em Brasília que realmente estão querendo enterrar o PT? Na verdade, os próprios integrantes do PT já estavam abnegando ele. Alguns candidatos aí, Brasil afora, aqui no Amazonas também teve pelo menos alguns que eu vi, já não faziam mais do vermelho a sua cor principal. Você via nos santinhos, no material de divulgação. Alguns eu não cheguei a ver sequer o símbolo do PT. Eles eram candidatos de camisa amarela, de fundo branco, e sem escrever o nome do PT, e chegavam às raias de, no final, no verso do seu santinho, não colocar nem pedido de voto ao presidente da República. Porque eles sabiam quão estava desgastada a imagem do Partido dos Trabalhadores. Do patriotismo foi muito bem feito. O marqueteiro que fez isso, que foi justamente o povo, né, conseguiu demover a ideia até, né, Calbi? Por favor. O nosso verdade. Candidato é seu, nosso candidato, nosso deputado. Não, na verdade, essa questão política, né, deputado, tem muita coisa ainda a se discutir, né? Por exemplo, muita gente acredita que esses 40 e poucos milhões que o Haddad conseguiu ainda demonstram, de certa forma, que o PT não morreu completamente. Acham e acreditam, muitos que pensam que é apenas uma questão de tempo, uma questão de que vamos ver como é que vai ficar. Porque assim como tem toda essa avalanche de nova, essa coisa toda, tem muita gente ainda que acredita, né, em alguns valores que tem dentro do Partido dos Trabalhadores, na união das esquerdas, por exemplo. Eu não sei se essa união, viu, Oswaldo, excluindo o PT, se isso vai à frente, não. Eu, particularmente, acho que não. E eu queria até ouvir a opinião do deputado nesse aspecto de que realmente o senhor acredita mesmo que está fora o PT, está morto, o Lula está completamente morto já, deputado? Uma vez me perguntaram sobre, fizeram até uma piada comigo, e falaram sobre a Revolução Francesa, e disseram que naquele tempo era muito sangrento porque eles cortavam a cabeça das pessoas. E aí o interlocutor que estava conversando comigo, ele disse, sabe por que cortava a cabeça? Porque senão eles voltam. Então, isso acontece de verdade, mesmo que você queira... O Lula falou isso, né? Mesmo que você queira dar fim em figuras políticas, essa morte política muitas vezes não acontece de uma hora para outra, e você não pode subestimar nada. Mas a união das esquerdas excluindo o PT já mostra como ele está radioativo. Claro. E o povo não quer, e nem os esquerdistas querem mais estar próximo dele. Eu não sei se essa união da esquerda tem alguma finalidade altruísta para o bem, ou se vai ser só uma oposição por ser oposição. Porque a gente já viu essa oposição da esquerda no passado. Era contra tudo o que depois eles aprovavam. Eles eram contra a CPMF, aprovaram a CPMF depois. Eram contra privatizações, começaram a vender estatais. Eram contra o aparelhamento do serviço público, são o que mais encheram o serviço público de servidores. Então, tudo que eles eram contra, quando eles assumiram o poder, eles fizeram e até muito mais. Mas, de acordo, deputado, com o senador Lindbergh Farias, que a partir de 1º de janeiro vai ser o cidadão, né, Lindbergh Farias, ele evitou criticar esse bloco que está em formação, mas, como é do perfil dele, ironizou o viés ideológico da bancada. Aspas, é um movimento mais de centro. A gente é de esquerda, fecha aspas. Lindbergh Farias, ele tinha uma trajetória tão bonita enquanto ele era cara pintada, depois ele se perdeu no meio do caminho, e hoje ele tem tantas investigações contra ele que eu acho que ele, como cidadão comum, tinha que estar preocupado com outras coisas. Claro. Então, sinceramente. Tá, deputado, eu sei que o seu dia hoje está daquele jeito, né? Está havendo alguma coisa no trânsito de Manaus que está deixando todo mundo hoje atrasado nos compromissos
Tá caótico mesmo. Está caótico, eu não sei o que está vendo. Pronto, já que o senhor está indo a Brasília, deputado, o tema mobilidade urbana também seria interessantíssimo se discutir em Brasília, por exemplo. Sem dúvida. Na verdade, há previsões até de investimento, já se falou sobre isso, né? Uma ideia é, por exemplo, colocar no orçamento da União recursos próprios para a mobilidade urbana, para o transporte de modo geral. O que não Assim seria um negócio ruim, muito bom. Pois é, assim como tem para a saúde, para a educação, para a segurança, também ter no próprio orçamento da União recursos próprios e exclusivos para o transporte. Específica, carimbada. Carimbado, exclusivo para o sei como é. transporte. Seria talvez uma boa discussão. É uma boa ideia para se colocar lá. Muita gente defende, que a gente contanto que a gente coloque os gestores locais como responsáveis. Claro. Porque o que acontece quando você coloca dinheiro especificamente voltado a uma área, você tem que transferir junto com o poder e a responsabilidade. Claro. Que às vezes não acontece. Se você vê a quantidade de verbas que foi dado para o PAC da mobilidade no tempo da Copa do Mundo, enormes. Quais fizeram aqui em Manaus? Que viaduto foi feito aqui? Qual foi o trem? VLT? Nada. O dinheiro simplesmente voltou. Não colocaram, esse dinheiro não foi aplicado, os gestores da época não fizeram a aplicação do recurso e quem perdeu foi a cidade de Manaus. Pois é. E assim a caixinha de surpresa vai sendo aberta e a gente vai descobrindo as coisas. Nós temos certeza que a partir de 1º de janeiro, esse novo país que é desenhado aí com a eleição de Jair Bolsonaro, com a renovação da bancada no Congresso Nacional, que foi altíssima, com certeza muitas caixas 2, 3, 4 e 5 serão abertas e não se assustem, porque vem muita história por aí. E eu quero, respeitando aqui o nosso deputado, eu sei que ele tem um compromisso muito importante, então o que valeu foi essa deferência que ele nos deu em vir aqui, depois de eleito, trazer aqui as suas primeiras palavras. Ele sabe que a casa aqui sempre vai estar aberta e que aqui será uma maneira dele prestar conta do seu mandato. Então, deputado, eu vou liberá-lo, né? O senhor já liberou muita gente, já prendeu muita gente, mas eu vou liberar o deputado. Eu estou mais acostumado a prender do que liberar, mas Oswaldo, faz parte. Ainda tem a última pergunta. Ah, então tá. Pode fazer, a última aquela Calbi. pergunta que não pode calar. Vamos lá. Quando é que o presidente Bolsonaro vem a Manaus, deputado? Ele precisa primeiro se recuperar. Ele ainda passa ainda por uma fase sensível de tratamento. Ele tinha feito uma pré-agenda para vir para cá, para o estado, antes do final do ano. Exato. Inclusive já estava bem próximo essa agenda. Né? Só que eu acabei de receber uma informação de que essa agenda está dependendo da melhoria dele. Ele tem uma cirurgia agora. Marcada, uma agora e outra em dezembro. Então, e já tem 2 viagens internacionais marcadas. Então ele está evitando fazer muitas movimentações. Que ele sabe que a partir de 1º de janeiro o desafio vai ser muito maior. Então tem que se recuperar física e espiritualmente para estar bem no dia 1º de janeiro já e começar o mandato com o pé direito em plena força a todo vapor. Beleza. E ele recebeu ontem, aliás hoje pela manhã, a visita, aliás foi ontem, dos embaixadores da China e se não me engano, dos Estados Unidos, que foi visitá-lo lá. Quando eu estive lá, os Estados Unidos esteve, a Suíça, os Estados Unidos estiveram lá. Então ele realmente está sendo muito paparicado por todas essas nações a partir do momento que ele declarou aberta a porta do Brasil para que nós possamos negociar com os países que têm din-din e não com aqueles africanos que só levam o nosso din-din. Não é isso, deputado? É verdade, sem viés ideológico, como ele disse. Não é porque o país é de esquerda ou de direita que o Brasil vai deixar de negociar e fazer bons acordos para o nosso povo. Então, deputado, fica aqui a sua promessa de voltar todas as vezes que for necessário. Quando não for necessário, o senhor também vem. E aqui a gente é bom de bater papo, né? Então tem Calbi, tem Fred, tem uma turma boa aqui que gosta do senhor, inclusive. Eu não agradeço. Preciso nem falar. E desejar que, a partir de 1º de fevereiro, quando o senhor trocar esse PIN aí que o senhor carrega com muito orgulho, que é da Associação dos Delegados da Polícia Federal, por aquele lá da Câmara dos Deputados, eu tenho certeza que o Amazonas estará muito, mas muito bem representado lá no Congresso Nacional. Oswaldo, eu que agradeço, aproveitar essas palavras finais para fazer uma coisa que eu tenho feito esses últimos dias todos, desde a eleição do resultado lá dos mais de 151 mil votos que o povo do Amazonas deu o prazer de depositar essa confiança no seu amigo, é o de agradecer aqueles que nos assistem hoje.
Eu passei por 14 municípios já do estado do Amazonas, já voltei em várias fábricas e vários locais e academias de artes marciais, em todo lugar que eu vou eu digo, voltei aqui para agradecer. Acredite, em muitos locais o pessoal disse para mim, olhou e falou, eu nunca vi isso acontecer antes. Mas eu acho que é o primeiro dever do político é agradecer a confiança que as pessoas depositam nele. Não tem aqueles programas que colocam lá o antes e o depois, né? Que o pessoal faz muito esse tipo de programa. Sim, sim. A próxima vez que eu vier aqui, eu vou editar uma parte do primeiro programa que o senhor teve aqui comigo como pré-candidato. Veja E só. nós vamos mostrar o antes e o depois, a diferença brutal, né, daquilo que o senhor entrou, a pedido da associação de classe, dos delegados, né, com uma proposta em cima da sua carreira, daquilo que o senhor quer fazer como parlamentar, mas não tinha 151 mil na conta, não tinha? Ainda não, ainda era, como eu costumava dizer, ainda era promessa. Era promessa, né? Agora é Mas realidade. aconteceu. Mas a gente tem que analisar o antes e o depois, e no próximo programa Sem que o senhor dúvida. vier aqui comigo vai acontecer. Calbi, Parabéns. você Parabéns. antes só para falar o tchau, É. eu pedia, me dá um minutinho aí da tua cadeira, que eu quero só Claro. agradecer a visita de um amigo aqui no nosso Pronto, vamos lá. canal. Vê só para ele sentar aqui. Vem É cá, delegado meu. também? É delegado. Ih, É rapaz, então tem é que um sair problema sério aqui. Né? Vamos cá, delegado Costa Silva. Eu estou com o federal aqui do meu lado direito e da esquerda eu estou com o delegado civil. Ele que foi candidato a deputado estadual, mostrou por que ele queria representar o povo do Amazonas na Assembleia. Não alcançou os votos necessários, mas pelo menos colocou aí seu nome. E é um grande policial, tem uma carreira brilhante. Eu conheço o currículo do Costa Silva. É um nome forte, né? Costa Silva, lembra alguma coisa, né? Lembra. E muito obrigado aqui pela sua visita e sucesso aí no que vem pela frente. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, quero desejar proteção ao amigo Pablo, sucesso na carreira dele. Obrigado, irmão. Essa eleição foi eleição onde a gente pôde aprender bastante, viu, Oswaldo? Algumas parcerias, pseudo-parcerias que não foram cumpridas. Normal. Mas, como marinheiro de primeira viagem, a gente vai aprendendo e vai tocando o barco à frente e desejando que as coisas aconteçam, se encaixem, se concatenem e a gente consiga avançar por um Amazonas melhor. Ok. Assim, meus amigos, todos pela Amazônia, hoje aqui na Amazon Play TV Digital, eu quero agradecer aqui a presença do deputado federal Pablo Oliva, uma pessoa que com esse caminhar aí das eleições a gente pôde conversar muito, a gente pôde conhecer um pouco quem é Pablo Oliva. Vocês vão se surpreender com ele. E aqui ao meu lado, muito obrigado pela visita aqui, delegado Costa Silva, que está aí no período de quarentena ainda após a eleição, não é isso? Isso. E daqui a pouco volta ativo aí para defender a população do Amazonas. E gostaria de convidá-los amanhã às 16 horas, o Todos pela Amazônia volta. Eu vou receber aqui o senador da República eleito nessa eleição, o jornalista também Plínio Valério. Então amanhã Plínio Valério comigo aqui às 16 horas em Todos pela Amazônia. E na quinta-feira vamos receber um deputado que não foi reeleito, mas que eu tenho o maior respeito por ele, porque ele representa a defesa incansável do modelo Zona Franca de Manaus, mas tenho certeza que mesmo sem mandato ele vai ter aí alguma função federal que possa continuar defendendo com grandeza e maestria que sempre fez com o Polo Industrial de Manaus, que é o deputado federal até fevereiro, Paulderney Avelino. Então essa semana muito recheada, começou aqui com o deputado Pablo Oliva, amanhã senador da República e quinta o deputado Paulderney. Muito obrigado, um abraço e até amanhã. Até Um mais. abraço, pessoal.